Olá, pessoal! Retornamos à nossa matéria. Falaremos agora sobre o planejamento de custos. Assim como na nossa vida precisamos planejar nossos gastos, acompanhá-los, administrá-los, muitas vezes temos que diminuir nossos gastos para realizarmos alguns projetos. A empresa também precisa fazer o planejamento dos custos. É uma área da empresa que requer muita atenção. Reduzir e controlar os custos está listado entre os principais objetivos de uma empresa que deseja se manter ativa e competitiva no mercado de trabalho. Vejamos como podemos definir melhor o que seria o planejamento de custos de uma organização. O planejamento de custos de uma empresa consiste na análise de todos os gastos referentes à produção efetiva da atividade principal do negócio, como aquisição de mercadorias, matérias-primas, salários, impostos e outros, com o objetivo de prever esses gastos ao longo do tempo e as receitas necessárias para honrá-los, e determinar estratégias de redução de custos e auxiliar na precificação das mercadorias e serviços prestados. Podemos perceber, a partir desse conceito, que é necessário investir tempo em pesquisa e estudos sobre esse assunto. Nesse campo do planejamento de custos, fazer suposições de gastos não adianta, não é adequado. É importante enfrentar os números e encará-los de frente. Para melhor clareza a esse respeito, é sugerido que seja separado os gastos da seguinte maneira. Primeiramente, investimento inicial. Nesse item, você deverá pesquisar, estudar, relacionar todas as despesas que terá para realizar o empreendimento, como, por exemplo, gastos com imóvel, instalações, equipamentos, contratações de serviços e de empregados, treinamentos, documentação, legalização da empresa e outros. É importante relacioná-los de acordo com as datas de pagamento, para que você se organize para ter os recursos financeiros na data. Nesse ponto da nossa discussão, vale dizer que é preciso reservar uma boa quantia de dinheiro para os imprevistos, o que é bem comum acontecer. Lembre-se também do capital de giro, que é o dinheiro para gastar com empregados, aluguel, despesas diversas, como luz, telefone, mercadorias e outros. Além do capital de giro, você precisará fazer uma reserva de capital para suportar períodos iniciais com baixo volume de venda. Vocês podem perceber que o planejamento dos custos é um fator muito importante para o sucesso da sua empresa. Já abordamos aqui outra vez que é um dos maiores motivos de muitas micro e pequenas empresas fecharem no Brasil, e é por falta de planejamento dos custos. Então, vamos dar uma atenção toda especial na hora de planejar a nossa empresa. Temos aqui um exemplo bem simples de uma planilha no Excel com relação dos custos. Então, a ideia, caros alunos, é que vocês listem mesmo item por item. Na planilha que vocês estão acompanhando, temos lá a coluna de custos iniciais de abertura e depois o capital necessário e a porcentagem total. Esse é o planejamento de investimentos iniciais da empresa. O segundo ponto que vamos abordar aqui, dentro do planejamento dos custos, são os gastos com custo variável das despesas fixas e despesas comerciais, também chamadas de custo direto ou custo indireto, ou custo de vendas ainda. Mas o importante é você realizar o planejamento desses custos. Quando o seu negócio estiver funcionando, é necessário desenvolver um sistema para controle minucioso dos gastos, ao ponto de que você possa dizer que o seu negócio é viável, é compensador, porque gera lucro. Temos uma fórmula para essa conta. Me acompanhe, por favor. Para se obter lucro, temos a fórmula de lucro é igual às receitas, ou seja, tudo que você vende menos, abre parênteses, a soma do custo variável mais despesas fixas mais despesas comerciais, fecha parênteses. E temos também, turma, o lucro acumulado,
que é o resgate do investimento que você fez para a montagem do seu negócio. Os custos variáveis são os gastos que ocorrerão por causa da produção ou da compra de produtos para a comercialização ou execução do serviço. Exemplo: custo de aquisição do produto ou da matéria-prima, embalagens e componentes. O próprio nome já diz que são custos variáveis, mas é possível fazer uma previsão desses custos. Já as despesas fixas são todos os gastos que a empresa terá em sua operação. Exemplo: aluguel, custo de administração, salários, água, luz, telefone. E por último, temos as despesas comerciais, que ocorrem toda vez que sua empresa realizar vendas, o que sofrem variações de acordo com o volume de vendas. Exemplo: impostos, contribuições, comissões dos vendedores, taxa de administração do cartão de crédito e outros. No que diz respeito aos impostos e contribuições, é importante que você entenda bem sobre esse cálculo, a apuração e os efeitos sobre o preço de venda. Algumas perguntas para te ajudar nesse processo. Que impostos e contribuições incidem nas vendas? Como são apurados? Em que momento são apurados? Quando devem ser pagos? Quais são as opções para pagar menos impostos? O que é crédito de imposto? Como utilizar o crédito de imposto para reduzir impostos a pagar? Quais são os riscos de calcular erradamente os impostos? Como tratar os impostos e contribuições no preço de venda? São algumas perguntas que você precisa buscar respostas para o seu negócio. Você pode estar pensando que são muitos gastos, e são mesmo. Só que tudo que sua empresa gastar em custos e despesas, ela receberá de volta com a receita obtida das vendas. Um outro ponto importante a ser analisado é o valor que se gasta para produzir apenas uma unidade do seu produto. Para tão logo, você deve ser capaz de responder a seguinte pergunta: quanto de custo variável, de despesas fixas e de despesas comerciais e de lucro deve ser considerado no preço de cada produto? Pensem. No valor do seu produto está embutido esses 4 valores. Repito: custo variável, despesas fixas, despesas comerciais e o seu lucro. Nesse ponto do seu negócio, você deverá dedicar estudos sobre planejamento de custo, aprender a fazer cálculos de preços do produto. Somente com estudos, pesquisa e muita dedicação é que se obterá lucros satisfatórios. E para fechar, gente, esse momento, temos ainda o preço de venda, que já começamos a falar sobre ele aqui, mas é importante darmos uma atenção especial. Para isso, você terá que decidir por uma dessas 2 formas que vou apresentar a vocês. Me acompanhe no slide, por favor. Coloquei as abreviações. A primeira fórmula é o lucro unitário. É igual ao preço de venda que o mercado pratica, menos, abre parêntese, o custo variável, mais as despesas comerciais, mais a parcela de despesa fixa, que está representada aí para vocês como L é igual a PVM, menos, abre parênteses, CV mais DC mais DF. A segunda fórmula é o preço de venda desejado por você, que é igual ao custo variável mais a parcela de despesa fixa, mais despesas comerciais, mais o lucro. Essa fórmula está representada por PVD é igual CV mais DF mais DC mais L. Ficaram assustados com as fórmulas, pessoal? Mas não precisa, viu? Na apostila tem as fórmulas e quando vocês forem empreender, será necessário um estudo detalhado sobre esse assunto. Muito bem, turma. Finalizamos aqui essa parte e voltamos logo mais.